Você sabia que houve um papa que, com nada além de sua coragem e fé, impediu a destruição de Roma? Parece coisa de filme, mas é pura história. São Leão Magno não foi apenas um líder espiritual, ele foi um verdadeiro defensor da fé. Imagine só, Roma, a cidade sagrada, estava à mercê de um exército bárbaro pronto para destruí-la. E quem enfrentou esses invasores? Um único homem, com palavras que atravessaram o medo. São Leão Magno não se contentava em apenas pregar, ele agia. Mas, afinal, quem era esse papa destemido que não teve receio de desafiar até Átila, o Huno? Leão Magno se destacou como poucos líderes na história do cristianismo. Em um tempo de grandes desafios e ameaças, ele não hesitou em se colocar na linha de frente. E pense bem, não estamos falando apenas de sermões ou pregações, mas de confrontos diretos com aqueles que queriam varrer a igreja e a fé do mapa. A história desse papa é cheia de episódios assim, onde a palavra e a coragem se encontravam de maneira impressionante. Mas é claro, não é qualquer um que carrega o título de Magno. Há algo de especial em sua liderança. Sua vida nos ensina que a fé verdadeira não se esconde atrás de portas fechadas. Assim como ele encarou bárbaros e hereges, talvez hoje sejamos convidados a encarar os nossos próprios desafios de frente, sejam eles internos ou externos. O que podemos aprender com ele, então? Quais exemplos práticos podemos tirar? Afinal, todos enfrentamos bárbaros em nossas vidas, não é mesmo? Esses desafios modernos são tão intimidantes quanto aqueles que Leão encarou. Fica uma pergunta no ar: que tipo de líder é capaz de deixar um legado tão forte? São Leão Magno não era apenas um papa comum, ele carregava uma força incomum que ainda ecoa. E quem foi esse homem, de onde veio, e como começou sua trajetória até se tornar uma das figuras mais poderosas e inspiradoras da Igreja Católica? Vamos explorar essa jornada impressionante. São Leão Magno, ou simplesmente Papa Leão I, nasceu no seio de uma época conturbada, onde o mundo parecia estar em ruínas. Desde jovem, ele se destacou por sua inteligência e devoção, mostrando uma visão profunda sobre a vida e o sentido de servir a Deus. Não era apenas um clérigo, era alguém com uma vocação forte e um entendimento raro sobre a natureza humana e espiritual. Sua jornada religiosa foi crescendo aos poucos, e não demorou para que sua liderança se destacasse em meio a tantas vozes. Foi assim que ele chegou ao papado, numa época em que ser papa era, ao mesmo tempo, uma honra e uma missão quase impossível. Leão carregava consigo a missão de guiar e proteger a igreja, e sua vida é um exemplo claro de quem não apenas veste o manto, mas também assume a responsabilidade que ele impõe. Desde o início, sua liderança era vista como uma força unificadora, alguém que trazia a paz em tempos de incerteza. Ele sabia que o verdadeiro poder de um líder não está na imposição, mas na capacidade de tocar o coração das pessoas e inspirá-las a serem melhores. A sabedoria de Leão se refletia em cada ação, em cada sermão, sempre visando não apenas o fortalecimento da igreja, mas a união de um povo que, sem ele, provavelmente se perderia em meio a tantas provações. E foi exatamente essa habilidade que o destacou como o papa certo para tempos tão difíceis. Afinal, é fácil admirar um líder que vive aquilo que prega, não é? Mas Leão Magno não seria lembrado apenas por suas palavras. Um dos momentos mais marcantes de sua vida viria a seguir, quando ele enfrentou ninguém menos que Átila, o Huno, um dos líderes mais temidos da época. Um evento que se tornaria lendário e reforçaria ainda mais sua autoridade. Quer saber como foi esse encontro? Imagine a cena: Roma, prestes a ser invadida, e um único homem, desarmado, enfrentando o líder de um exército bárbaro. Esse homem era São Leão Magno, e o adversário, Átila, o temido Huno. Quando Átila chegou à Itália, o caos se espalhou, mas Leão não hesitou em enfrentá-lo cara a cara. Ele sabia que sua missão não permitia medo ou hesitação. Ao invés de fugir, o Papa foi ao encontro do perigo, usando a fé e a palavra como armas para proteger a cidade sagrada. E, surpreendentemente, Átila decidiu recuar. Esse encontro se tornou lendário. Como é possível que o líder mais temido da época tivesse decidido poupar Roma por causa de uma conversa? Alguns dizem que foi uma intervenção divina, outros apontam a carismática autoridade de Leão Magno. De qualquer forma,
o recuo de Átila elevou ainda mais a moral de Leão como defensor da fé. Esse foi um dos momentos mais marcantes da história do cristianismo, onde a fé, literalmente, moveu montanhas, ou, neste caso, impediu uma invasão. Leão demonstrou que a fé verdadeira possui uma força única. Mesmo diante de um exército, ele manteve a calma e a firmeza, provando que a liderança espiritual pode ir muito além dos sermões. Esse evento nos ensina que a coragem e a determinação, quando guiadas pela fé, podem realmente transformar o impossível em possível. Mas Leão Magno não era apenas um defensor físico da cidade, ele também era um guardião da doutrina cristã. E esse zelo o levou a um dos encontros mais importantes da história da Igreja, o Concílio de Calcedonia. Vamos entender por que esse concílio foi tão significativo? Para São Leão Magno, defender a fé não significava apenas proteger Roma dos invasores, mas também garantir a pureza dos ensinamentos cristãos. Naquela época, surgiam várias heresias, como o monofisismo, que ameaçavam dividir a Igreja. Leão percebeu que precisava agir rapidamente para preservar a unidade da doutrina, e foi no Concílio de Calcedonia que ele fez uma de suas contribuições mais importantes. Ele escreveu a famosa Carta de Leão, onde explicava, com grande clareza, a doutrina sobre a natureza de Cristo. Essa carta foi tão poderosa que se tornou uma referência para toda a Igreja. No Concílio de Calcedonia, a presença e a liderança de Leão se fizeram sentir, mesmo que ele não estivesse lá fisicamente. Sua carta foi lida e aceita pelos bispos presentes, que reconheceram sua autoridade e sabedoria. Esse evento foi crucial para definir o que a Igreja acreditava sobre Cristo, e a doutrina estabelecida ali ainda é seguida até hoje. Imagine a responsabilidade de escrever algo que se tornaria uma base para toda uma fé. Leão Magno mostrou que defender a fé era um compromisso inabalável, que exigia não apenas coragem, mas também um profundo conhecimento da verdade. Ele soube utilizar palavras e argumentos sólidos para esclarecer dúvidas e evitar que ideias confusas enfraquecessem a Igreja. Esse é o verdadeiro papel de um defensor da fé. Mas além de grande líder e teólogo, Leão foi um comunicador hábil. Ele entendia o valor de uma palavra bem colocada e sabia que suas homilias tinham o poder de tocar o coração dos fiéis. Vamos então conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade de São Leão e o impacto de suas homilias? São Leão Magno acreditava profundamente que, para um líder religioso, era vital não apenas pregar, mas viver e proteger a verdade. Para ele, a doutrina cristã era um tesouro, e seu papel como papa e defensor da fé era guardá-la com zelo e precisão. Em seus sermões, ele falava de modo claro e firme, usando uma linguagem que tocava o coração dos fiéis. Suas palavras eram como uma âncora em meio às tempestades de heresias e dúvidas que assolavam a Igreja. Em suas homilias, ele era direto e compassivo, guiando a todos para a verdade de Cristo. As palavras de Leão ainda ecoam na Igreja, pois ele possuía um dom raro de comunicar complexidades teológicas de forma que o povo compreendesse. Em cada ensinamento, ele procurava mostrar a essência da doutrina de forma acessível, fazendo com que as pessoas pudessem aplicar os valores cristãos em seu cotidiano. É como um professor experiente que ensina com amor, mas também com firmeza, para que cada aluno aprenda a verdade sem desvios. Leão sabia que, sem uma doutrina bem fundamentada, a fé das pessoas poderia se perder em meio a tantas interpretações e modismos da época. Ele usava seu conhecimento não para se exibir, mas para servir e esclarecer. E seu legado, até hoje, é um exemplo de como o amor pela verdade pode iluminar um caminho seguro para os fiéis. Esse zelo e essa clareza em proteger a verdade ressoam ainda mais em sua espiritualidade. Vamos então explorar o que Leão ensinava sobre a essência de viver uma vida de fé? A espiritualidade de São Leão Magno era profundamente enraizada no amor a Cristo e no desejo de guiar os outros para esse mesmo amor. Em suas homilias, ele abordava temas como o serviço ao próximo e a centralidade de Cristo na vida cristã. Leão acreditava que a verdadeira fé se manifestava nas ações de cada dia, no modo como as pessoas tratavam umas às outras e na sua dedicação em servir. Era alguém que não apenas pregava sobre o amor, mas encorajava todos a vivê-lo intensamente. Seus sermões, que ainda hoje são estudados, tratavam com profundidade e clareza os mistérios da fé cristã.
Ele usava exemplos práticos, muitas vezes dizendo que a caridade não era apenas dar esmolas, mas sim amar o próximo de coração, respeitar o outro e viver em paz. Ele dizia que pequenas atitudes diárias, como perdoar uma ofensa, ajudar um necessitado ou acolher um estranho, eram formas concretas de manifestar o amor de Cristo. A espiritualidade de Leão era centrada na ação, na vivência prática do que ele ensinava. Suas homilias não eram apenas discursos, mas verdadeiros chamados para que cada pessoa encontrasse em Cristo a razão para viver e servir. Leão sabia que a fé não era algo abstrato, mas uma luz que deve brilhar em cada atitude do dia a dia. Seus ensinamentos espirituais continuam a inspirar porque mostram que o caminho da fé é construído com cada pequena ação de amor e compaixão. E é essa grandeza em suas palavras e ações que fez com que Leão fosse conhecido como Magno, o Grande. Mas por que exatamente ele recebeu esse título? Poucos papas na história receberam o título de Magno, e São Leão é um deles. Esse título não foi dado por acaso, ele era um reconhecimento da liderança e da coragem excepcionais que Leão demonstrou em toda a sua vida. Magno significa grande, e esse adjetivo reflete o impacto que ele teve não só na Igreja, mas no próprio rumo da história do cristianismo. Foi sua grandeza em sabedoria, fé e amor que lhe rendeu essa distinção. Esse título simboliza a grandiosidade de suas ações, como a coragem de enfrentar Átila, a sabedoria em combater heresias e a capacidade de conduzir o povo mesmo nos momentos mais sombrios. Ele foi grande porque, em todos os sentidos, sobrepujou os desafios de seu tempo com uma força moral que impressionava e inspirava. Leão foi o líder que Roma e a Igreja precisavam, alguém que verdadeiramente soube fazer a diferença. Ser chamado de Magno é um reconhecimento raro, mas plenamente merecido. Leão carregava em sua alma a grandeza de uma fé que o movia a servir e a proteger o povo de Deus. Esse título foi um marco na história da Igreja, um símbolo de um legado que ainda ecoa. E, ao longo dos séculos, ele se tornou um modelo de liderança que continua a inspirar papas e líderes religiosos. Mas sua liderança não é apenas uma memória distante, ela ainda serve de exemplo para todos nós. São Leão Magno continua sendo um modelo de liderança e coragem até hoje. Em um tempo em que a Igreja enfrentava ataques externos e internos, ele mostrou que o verdadeiro líder é aquele que coloca o bem dos outros acima de suas próprias preocupações. Sua coragem em momentos decisivos, como o encontro com Átila, e sua determinação em combater heresias, são exemplos claros de uma liderança que não recua frente às dificuldades. Ele não apenas liderava, ele inspirava. Hoje, todos nós podemos aprender com seu exemplo. A liderança de São Leão não era baseada em poder, mas em serviço e sacrifício. Ele ensina que um líder verdadeiro não é aquele que manda, mas aquele que guia com amor e integridade. São valores que ainda hoje fazem falta em muitas esferas, seja na igreja, na sociedade ou nas famílias. Em nossa vida, podemos praticar essa liderança ao sermos exemplos para os outros, ao ajudarmos sem esperar algo em troca. A coragem de Leão é algo que podemos levar para o nosso cotidiano. Como ele, podemos nos lembrar que a fé verdadeira nos fortalece para enfrentar qualquer situação. E assim como ele enfrentou seus desafios, nós também podemos enfrentar os nossos, com confiança e fé. E falando em legado, como essa liderança transformadora ainda impacta a Igreja Católica até hoje? O legado de São Leão Magno é um alicerce na Igreja Católica. Suas ações e ensinamentos não apenas definiram a doutrina, mas estabeleceram um padrão de liderança que perdura até hoje. As decisões que ele tomou no Concílio de Calcedonia, por exemplo, ainda são pilares da fé cristã, e seu papel como defensor da fé é lembrado em momentos de desafios teológicos. O exemplo de Leão continua a inspirar papas e líderes, guiando-os na preservação e na promoção da fé. Seus escritos e homilias são lidos e estudados por teólogos, seminaristas e fiéis que buscam entender a essência do cristianismo. É como se a voz de Leão ainda ecoasse nos corações daqueles que querem uma igreja forte, enraizada na verdade e guiada pela coragem. Ele deixou um testemunho de fidelidade que serve como um farol para todos que desejam seguir a Cristo com determinação. A influência de Leão transcende sua época, ele é um símbolo de resiliência e de compromisso com a missão de evangelizar e proteger o rebanho de Deus. É por isso que ele permanece uma figura tão querida e respeitada entre os católicos. Sua vida foi um exemplo de serviço,
e esse legado continua a inspirar pessoas de todas as idades a buscar uma vida de fé. E então, que tal nos inspirarmos com o exemplo de São Leão Magno e compartilhar sua história? São Leão Magno nos deixou um legado poderoso de fé, coragem e verdade. Sua história é uma inspiração que atravessa os séculos, nos mostrando que a fé verdadeira é inabalável e transformadora. Ao ouvirmos sobre sua vida, somos convidados a refletir sobre como também podemos viver nossa fé com tamanha dedicação. Vamos levar esse exemplo para nossas vidas, inspirando outras pessoas a conhecerem a beleza e a força do cristianismo. Se você gostou de conhecer mais sobre São Leão Magno e quer aprender ainda mais sobre figuras inspiradoras da Igreja Católica, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo e compartilhe com amigos e familiares. E, claro, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos juntos fortalecer nossa fé e espalhar essa mensagem de amor e coragem.